da mensagem de hoje. Confie em Deus e veja a vitória. Aleluia! Aleluia! Receba, pastor! Receba, pastor! Receba, pastora! Receba, pastores! Em nome de Jesus, igreja, receba a vitória. Basta confiar em Deus. Nós temos o Deus de toda confiança. Vamos aprender como fazer isso e vamos ver a vitória. Diz o salmista no Salmo 56, versículo 4: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Alguém pode lhe fazer alguma coisa? Não. Se a sua confiança está em Deus. Aleluia. Oremos. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Rei Eterno, Deus de toda graça. Que bom, Senhor, que nós temos confiança em Ti, Pai. É a garantia da vitória, Senhor. Porque está escrito que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam na sua própria força. Mas nós confiamos no Senhor, Senhor da nossa salvação, o Deus cuja palavra nós exaltamos neste ministério. É neste Deus que nós colocamos a nossa confiança e nada temeremos. Que mal poderá nos fazer o homem? Que mal alguém poderá nos fazer? Principados, potestades, demônios, o inferno. Está escrito que as portas do inferno, o inferno inteiro, não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. E nós recebemos hoje, Jesus, a vitória, Pai. Aqueles que estão confiantes em Ti já podem se alegrar, porque verão a vitória, Pai. Assim será, porque oramos com fé, em o nome de Jesus. Amém. Diga amém. Glória a Deus. Obrigada, pastora. Meus irmãos amados, ovelhas de Jesus Cristo, escolhidos de antemão, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, abençoados com toda sorte de bênçãos. A base de uma relação satisfatória, a base de uma relação significativa, frutífera, sempre passa pela questão da confiança. Todos os relacionamentos que são bem-sucedidos, que dão frutos entre pessoas, entre casais, entre amigos, entre pessoas de um mesmo negócio, na mesma profissão, todas as relações que são bem-sucedidas, que dão frutos, passam sempre pela questão da confiança. Confiança é fundamental. A nossa igreja, Cristo Vive, é constituída sobre a confiança, sobre a crença na integridade, na fidelidade absolutas de Deus. Amém? Deus é fiel, Deus é íntegro, Deus é confiável. Nós, nesta igreja, não confiamos na carne. A carne falha, a carne nos humilha, a carne para nada aproveita. Aqui, nós sabemos que existem vasos de barro, que sabem já que tem dentro de si a existência de um poder sobreexcelente, que é o poder de Cristo. Quando nós lemos este salmo, nós vamos ver que Davi, ele preconizava a revelação da graça. Davi é o tipo, um tipo de graça no Antigo Testamento. E ele dizia: neste Deus eu ponho a minha confiança. Hoje, neste pacto, por revelação, nós sabemos que Deus é Jesus. E nós dizemos: neste Jesus eu ponho a minha confiança. Amém? Você pode dizer isso? Diga: neste Jesus, que hoje eu conheço como verdadeiro Deus
eu coloco a minha confiança. E ele diz no final do versículo 56, parte B, Salmo 56, 4, que me pode fazer um mortal? Veja que confiança em Deus tinha Davi. E nós estamos aqui nesta noite para estabelecer, através do ensino da palavra, um tipo de conhecimento e de revelação que fundamente esta confiança. Isto tem que ter base. Nós não podemos confiar em qualquer um, nós não podemos confiar em qualquer coisa. Nós precisamos ter uma revelação que fundamente a nossa confiança. Porque nós sabemos que confiança é uma das grandes armas do crente, do cristão. O cristão, para vencer, ele precisa ter confiança. Então, você pode estar passando por uma batalha hoje, você pode vir a enfrentar batalhas no futuro, você precisa saber que para vencer estas batalhas, esta guerra, você precisa de um fundamento na sua vida, que se chama confiança. No Salmo 56, no versículo 9, está escrito: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Quem será que sabe isto hoje? Então diga, bem sei isto, que Deus é por mim. Mas diga assim com confiança, Deus é por mim. Então, o salmista sabia, e eu quero que você saiba, que quando os inimigos vêm, eles têm que bater em retirada. Mas, para os inimigos baterem em retirada, eu tenho que conhecer quais são as suas armas e quais são as armas que eu tenho ao meu dispor. Porque quando o mal vem, quando o inimigo vem na força de uma doença, na força de um problema, quando o inimigo vem na força de alguém, de uma situação, né, de uma pessoa, enfim, ele vem com armas. O inimigo não vem assim, olha, eu sou inimigo. Não, ele vem armado, por isso que ele assusta. Por isso que as pessoas na carne ficam amedrontadas, intimidadas, se sentem intimidadas. Então nós precisamos conhecer, para que ele bata em retirada, quais são as armas do inimigo. E quais armas eu tenho ao meu dispor também. Porque eu preciso confiar nas armas que eu tenho. Amém? Então, quando bate uma doença, uma enfermidade, um problema, uma crise, uma perda, um sofrimento inexplicável, é preciso que você se lembre que o nosso verdadeiro inimigo não é a dor, não é tampouco o sofrimento, não é tampouco a doença, mas é aquele que está por trás de tudo isso. É aquele que é o responsável por aquela batalha intensa, diária, né, que ele intenta para nos vencer na vida espiritual. Então, as pessoas às vezes dizem, olha, esta enfermidade é a minha luta. É o que está por trás desta enfermidade. Você precisa conhecer que aquilo ali é um sintoma, aquilo é uma mentira. Né? Uma crise financeira. A crise financeira é o que você está vendo, que está ali. Mas o que age por trás dela é que é o seu verdadeiro inimigo. É a sua guerra mesmo, é contra aquilo. E a gente precisa saber o que é para a gente não desanimar. Para que a gente não fique parado na vida. Né? Para que a gente não adormeça espiritualmente falando. Porque tem pessoas que às vezes se dão conta de que estão diante de uma doença terrível, né? uma coisa diagnosticada que é cruel, que às vezes não tem cura, ou então, de repente, um caso de família muito grave, a pessoa fica ali, às vezes ela fica parada, estagnada, ela não sabe o que está por trás daquilo, ela não sabe contra quem ela está lutando, que armas que o inimigo tem, que está usando, e ela também não sabe que armas que estão ao seu dispor. Então, às vezes, fica como que uma pessoa adormecida diante daquela situação. Nós vamos nos armar contra as adversidades, para que sempre a gente vença para a glória do Senhor. Então, vamos lá. 1 de Pedro 5, versículos 8 e 9. Nós encontramos o seguinte mandamento. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário. Então, quem é o adversário? É a doença? Não, é o diabo. É a crise financeira? Não.
Quem é o inimigo, o adversário? O diabo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Nós já explicamos isso no estudo bíblico. Eu espero que todos tenham este entendimento, esta revelação. Derredor é muito longe. Derredor não é perto da gente. Redor é perto da gente. E ao nosso redor, o que diz a palavra? Está o anjo do Senhor. O que diz a palavra? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, próximo a nós está o anjo, ou anjos do Senhor. Ao derredor, é longe, está o diabo, porque ele não pode nos tocar. Mas a Bíblia diz, ele anda em derredor. Então ele não para, ele anda. A nossa volta longe, mas ele fica olhando para nós, ao derredor. Como leão que ruge. Você sabe que quando o leão ruge, ele está para fazer alguma coisa. Ele está avisando que ele vai fazer alguma coisa. E o rugido do leão, na selva, intimida as presas. Você está entendendo? Às vezes o leão está muito longe. Se você já assistiu esses programas de animais, né? Você já aprendeu isso. O leão está a quilômetros de distância. Mas o eco da selva, aquele rugido dele, começa a colocar medo em todos os animais, os outros animais. Então, diz que o diabo é como esse leão, porque ele não é leão. Leão é Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. Ele é como um leão, né? Olha aqui, ele anda em derredor como leão, ele não é leão. Que ruge, como um leão que ruge. A figura daquele animal que está longe e fazendo um barulho. Procurando alguém para devorar. Mas espera aí, bispa. Nós aprendemos que o inimigo não nos toca. Como é que o diabo está procurando alguém para devorar? Então, em primeiro lugar, ele só devora os dele. E ele já está bem perto dos dele. Não temos nada a ver com isso. Ele fica longe, olhando para nós. E ele faz barulho que assusta. Para cada um, ele sabe que tipo de rugido ele dá na vida que assusta. Tem rugidos que assustam mais uns do que outros. Tem áreas que quando elas começam a fazer barulho, o inimigo fazer barulho, elas assustam e intimidam. E ele começa a procurar quem ele possa devorar. Isso significa que o leão, nessa figura, né? O inimigo, ele quer o quê? O que é devorar? Destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer matar, ele quer destruir. Lógico que ele não pode destruir a obra de Cristo em nós, a nossa salvação. Ele não pode nos tocar. Mas ele pode destruir uma área da nossa vida, porque ele conhece as nossas fraquezas na carne. E agora eu quero ir para uma revelação do que significa a palavra devorar no original grego. Diz que ele fica procurando alguém, então é gente, para devorar. Devorar no original grego é, pastores, trabalhar na carne. Ih, bispa, eu pensei que ele vinha para me comer. Não. Ele quer achar alguém que ele possa trabalhar na carne. Por isso é que nós aprendemos com a revelação da graça que o diabo só age nas nossas vidas se nós lhe dermos lugar na carne. Por quê? Porque na nossa carne não habita bem algum. Por que não habita bem algum? Porque estão todos os atributos de Satanás. Quando o homem pecou, e todos pecaram, o pecado que passou para cada um de nós, esse pecado trouxe para a nossa carne todos os atributos do diabo. Tudo que é mal está na nossa carne. E ele sabe. Então, ele fica ao derredor, ele faz um barulho em alguns momentos, em algumas áreas, para tentar trabalhar na nossa carne com medo, com a intimidação. E abrindo as brechas naquilo que ele conhece, que são as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Ele vai armar ciladas, porque ele não pode me tocar nem em você. Mas ele vai armar ciladas naquelas brechas que nós abrimos na carne. Você está compreendendo?
Então, este versículo que todo mundo morre de medo, você tem que entender, o diabo não chega perto de nós, não pode, não tem como. Mas ele ruge como um leão, ele intimida. Se você ficar prestando atenção no rugido do leão, desse gato desdentado, desempregado do céu, se você começar a ouvir o barulho que ele faz, você começa a ficar com medo. E o medo paralisa. E quando você paralisa, você começa a ficar vulnerável com estas áreas de fragilidade da sua carne. E é aí que as ciladas dele vão ser montadas para que você caia naquilo onde você é fraco. Você está compreendendo? Amém? O que é este procurando alguém para devorar? Então, se a pessoa lhe der lugar na carne, ela é devorada por ele. Através do quê? De uma situação. Não é ele que devora. Às vezes nós somos devorados por uma situação financeira. Às vezes nós somos devorados por uma guerra familiar. Às vezes nós somos devorados por um problema profissional. Este é o devorar do inimigo. Então, Pedro escreve esta carta aos irmãos da dispersão. Quem eram? Eram aqueles que eram perseguidos pelo imperador romano. Eram aqueles irmãos que haviam deixado as suas casas, as suas famílias e se espalhado por vários lugares e que estavam sujeitos até à morte. E ele disse: isso que vocês estão sofrendo tem uma fonte, tem uma origem. A origem é o diabo, o vosso adversário. Então, isso que você está sofrendo tem uma fonte. Isto não é a questão primordial. É o que está por trás. Qual é a fonte? O diabo, vosso adversário. Então pense comigo. Nós todos temos um adversário. Temos ou não temos? Temos. Quando nós estávamos sem Cristo, alheios às alianças, distantes de Deus, nós fazíamos a vontade dele. Nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo. Mas um dia, por termos sido eleitos e escolhidos desde antes da fundação do mundo, predestinados em amor para a salvação por Cristo Jesus, Deus nos fez ouvir a sua voz, a sua palavra, diz a Bíblia, a palavra da verdade, nos arrancou das mãos do inimigo, nos tirou do império das trevas, que era o local onde o diabo agia na nossa vida, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tudo isso Deus fez soberanamente. Não teve a minha nem a sua intervenção. É claro que se nós já fizemos, preste atenção, a vontade do inimigo, ele não deixa isso barato. Eu queria que você entendesse. A gente andou com ele. A gente já fez o que ele quis. E nós somos arrancados dele. E agora nós estamos debaixo da influência do reino. Agora é o Espírito Santo, mas o diabo não deixa isso assim, a troco de nada. Como diz, a troco de banana. Nós temos um adversário. Nós temos um oponente que está sempre num processo de oposição. Porque ele odeia aquilo que nós representamos, a igreja de Jesus Cristo. Ele odeia, é inimiga dele. O diabo odeia a igreja, odeia a Bíblia, odeia a luz, odeia porque ele é das trevas, porque ele é o acusador, ele é o caluniador, ele é o adversário. Olha o que diz Apocalipse 12:10. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Como ele é chamado então? Acusador. O inimigo nos acusa diante da sociedade. O inimigo nos acusa diante da igreja. O inimigo nos acusa diante de nós mesmos. Quantas vezes você ouve uma voz lá dentro te acusando? Não é você, é a minha consciência.
É a nossa consciência, quando a nossa consciência já entendeu que nós temos que ter uma separação dessa voz do maligno. Mas na maioria das vezes é o inimigo nos acusando, nos acusando, nos acusando, nos acusando o tempo todo. Então o que nós temos que aprender diante disto tudo? Que ele tenta, de toda forma, nos culpar. Ele fica feliz quando você se sente culpado. Todas as vezes que você tiver um sentimento de culpa, isso já é um dardo inflamado daquele que está a derredor, rugindo, e ele sabe que é ali que está a sua fragilidade, na culpa, então ele vai armar uma cilada para que você se sinta culpado. Só que Jesus derramou o sangue para tirar toda a culpa do seu povo. Nós não temos culpa mais de nada, nós somos novas criaturas. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, já nenhuma condenação mais há. Então você tem que identificar a culpa como sendo uma armadilha do diabo. Amém? Ele quer culpar diante da sociedade, para a gente mesmo. Ele tenta de toda forma nos envergonhar. Toda vez que nós passamos vergonha, amados, tem aí a pata do inferno, do adversário. Ele anda em derredor, ele trabalha em segredo, ele trabalha rondando, sondando, ele tem planos sombrios, ele tem um apetite voraz, especialmente nos momentos de vulnerabilidade. Quem está me entendendo? Quando você vem à igreja sempre, quando você tem comunhão com os santos, quando você é um fiel homem, mulher de Deus, à palavra, à congregação onde você foi plantado, fiel na sua plantação, na sua sementeira, nos seus dízimos, nas suas ofertas, quando você está em oração, você fechou as brechas. Quando você ama, perdoa, não abre espaço para ele, você resiste. E quando você resiste, ele foge. Mas, se ele encontra vulnerabilidade, se você está desprevenido, aí ele entra em ação. Quem está compreendendo? Na hora em que ele lhe encontra desprevenido, é a hora em que ele ataca. Ele não avisa. Ele pega cada filho de Deus naquela coisa do tá brisando. O filho de Deus está brisando, é a hora que o inimigo encontra ali desprevenido, ele vai atacar. E qual é a técnica dele? A técnica dele é ir em cima da nossa fraqueza. Por isso que é de um jeito para mim, de um jeito para você, de um jeito para o outro. O ataque é diferente. É em cima da nossa fraqueza. Por isso é que diariamente você tem que orar. Por isso é que diariamente você tem que ler a Bíblia, tem que vir à igreja, tem que se vestir com a armadura de Deus. Você tem que estar protegido, porque as vulnerabilidades existem na nossa carne, vão existir até o último dia da nossa vida. E nós precisamos então cobrir estas vulnerabilidades, fechar estas brechas, nos prevenir. Ele fica espreitando. Ele fica espreitando, ele fica olhando e diz, ele vai à igreja. Quinta-feira, ele vai à igreja de novo. Domingo, vai à igreja. Segunda de oração, ele vai à igreja. Mas ele diz, mas há um dia em que ele não vai querer ir à igreja. Ele semeia todo mês o seu dízimo. Semeou de novo. Mas há um dia que ele não vai querer semear, que vai acontecer alguma coisa e ele não vai semear. Ele é dizimista, mas há um dia em que ele não vai dizimar. Ele está dizendo que ama. Ele está dizendo que ama, que ama, que ama, que ama. Eu amo, eu amo, eu amo. Mas há um dia que ele não vai perdoar. Ou alguém que não vai liberar perdão. E ele fica só na ronda. Ele fica ao derredor, esperando alguém ficar vulnerável. Aí ele lança o seu dardo, ele lança a sua seta do inferno. Eu estou lhe mostrando a forma do inimigo agir.
Sempre que alguém está desprevenido ou vulnerável, o apetite voraz do inimigo vem em cima, naquela área. Você precisa conhecer isso. Porque os irmãos nossos estão aí fora, com umas espadinhas de papel, com todo respeito, fazendo um culto de batalha espiritual, e eles ficam. É verdade. Tem o culto da batalha, tem o culto da guerra, tem o culto da espada, tem o culto do espinho, tem o culto da sei lá do quê. Para combater guerra espiritual, e ficam lá. Amados, o inimigo nessa hora está rindo do povo de Deus. Falou, o que eles pensam que eles vão fazer? Me vencer com isso? Eu conheço a fraqueza de cada um. Eles vêm com uma espada de papel. Eles vêm com campanha, com óleo. É por isso que as pessoas estão aí metidas em tudo isso e caindo no laço do diabo bem naquelas áreas onde estão as fraquezas da carne. Você tem que saber a estratégia do inimigo. Você acha que alguém se mete numa guerra sem saber a estratégia do outro? O pessoal ficou aí, eu não vou entrar nessa briga aí da guerra dos Estados Unidos com o Iraque, não vou entrar nisso, mas as pessoas ficaram aí, mas para se investir bilhões e bilhões de dólares numa guerra, para mandar gente para morrer lá, para, enfim, uma série de coisas, os interesses que estão por todo lado, né? As pessoas têm que conhecer, tem estrategistas de guerra sabendo quais são as armas que estão do outro lado. Quanto se vai investir para combater um lado, o outro lado? Quer dizer, o povo de Deus é o único povo que não entende isso e fica só tomando, sabe? Só tomando, sabe? Aquela coisa é só pedrada, é só corte, é só bomba, é só rajada, sem a arma que for. A pessoa com a biblinha na mão, pá, perdi, meu casamento está... Amado, o que é isso? Tem uma Bíblia, vai para a igreja, mas está sempre em guerra e perdendo. Em guerra nós vamos estar sempre, mas perdendo. Sempre com problemas, sempre pedindo oração, sempre uma área que não está boa, sempre a mesma coisa, porque é naquela área que há uma vulnerabilidade e é ali que aquele que é como leão ruge, paralisa a pessoa, arma cilada e na vulnerabilidade dela, ela está caindo. Então é preciso conhecer isto aqui, é preciso, ele ronda. Quando nós estamos aqui, amados, nós estamos em casa, depois nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo as nossas coisas, o inimigo ronda, espreita e diz, ele sabe que o que nós falamos aqui dentro se é igual ao que nós falamos lá fora. Ele sabe se a oração que é feita aqui, ela é mantida lá fora. Ele sabe se o testemunho, a postura, a atitude aqui dentro é mantida lá fora. Ele sabe. Ele ronda. Ele não dorme. Ele não descansa. Ele é estrategista. Ele arma ciladas, é a especialidade dele. E ele conhece todas as nossas fraquezas, porque um dia nós estivemos lá, fazendo tudo o que ele queria e mandava, porque ele tinha poder sobre a nossa vida, que estávamos mortos em delitos e pecados. Então ele sabe que se nós não vigiarmos, não nos protegermos espiritualmente, ele sabe onde estão todas aquelas áreas, ele sabe. E é naquelas áreas que ele sempre arma ciladas e sempre os crentes caem. E depois, eu preciso jejuar. Eu conheço crente que jejua 30, 40, 50 anos. Cai nas mesmas coisas. Porque não é isso que fecha a brecha. Nós estamos entendendo? Eu estou lhe mostrando a forma do inimigo. Você precisa conhecer quem é que luta contra você. Você sabe, tem famílias em que é sempre o problema entre o marido e a mulher. Porque assim, as famílias têm lutas, têm problemas, é natural, nós vivemos numa sociedade problemática. Eventualmente é uma situação, outra, mas é sempre a rusguinha, é sempre aquilo. Por que caem sempre nas mesmas coisas?
Agora você sabe. As vulnerabilidades estão ali. Às vezes a pessoa apertada financeiramente, ela vive com aperto financeiro, ela não sai do aperto financeiro. A vulnerabilidade dela está ali. E o inimigo conhece. Qual é a recomendação bíblica para que nós não fiquemos desprevenidos ou vulneráveis? Tem irmãos que estão assim, fala logo mesmo. Jesus, me ensina logo, porque estou entendendo coisas hoje que tenho respostas hoje. Qual é a recomendação bíblica? 1 de Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. Trocando em palavras do dia a dia. Fique alerta. Fique alerta. Fique esperto. Fique atento. Porque o inimigo ataca quando menos esperamos. E a maior esperança do inimigo é ser ignorado. Deixa eu lhe chamar a atenção para isso. Nós aqui não damos corda para o inimigo. Você sabe que não tem pregação aqui, porque ele não tem poder sobre a nossa vida. Porém, nós não lhe ignoramos os desígnios. O que disse Paulo? Ele não tem poder na nossa vida, ele não pode nos tocar, ele não é o centro da igreja, da pregação da igreja, mas nós não lhe ignoramos não pode ignorar como ele age. Não pode ignorar como ele faz as suas estratégias. Ou como ele ataca e quando ele ataca. O inimigo ataca quando menos nós esperamos. E a maior cartada dele, a maior esperança do inimigo é ser ignorado. É tratado como conto de fadas, como personagem de ficção. Quando ele é tratado assim como personagem de ficção, folclore, aí ele fala, que legal. O inimigo não chama a atenção. Ele quer ficar incógnita. Essa bandalheira, desculpa o termo, que está por aí, de show de demônio, isso é tudo um paliativo. Isso é para tirar o foco, amado. Enquanto as pessoas estão olhando para os estribuchar das pessoas, o que está acontecendo por trás disso é muito mais profundo e mais sério com o inferno. As pessoas estão, uma manifestação. Manifestação não é nada comparado ao que ele está fazendo na vida da maioria dessas pessoas. Então nós temos que entender isso. O inimigo não chama atenção. Ele quer ficar incógnita. Ele não gosta de holofotes da Bíblia. Ele não quer que seja revelado quem ele é realmente, amado. Irmãos, a hora que nós estamos vivendo não é uma hora de cochilar, é uma hora de estar alerta. Por quê? Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as... Leia comigo. Vamos ver se todo mundo entende. Não é para você ficar firme contra o diabo. Porque a tua luta não é direta contra o diabo. É para você ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque o diabo não pode te tocar. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe... Digo, o maligno não me toca. Mas eu devo estar atento contra as ciladas do inimigo. Vocês estão compreendendo? Cilada. O que é cilada? Armadilha, arapuca, estratégia. É isso que você tem que ficar atento. Tem pessoa achando que vai lutar contra o capeta, que vai aparecer um urilhudo, sei lá o quê, com um tridente, o rabo cortado na ponta, pé de cabra vertido para trás. Não é! Isso é o que ele quer que o povo pense. Ele é estrategista. Olha, amado, revestivos de toda a armadura de Deus, é algo espiritual isso, para poderes ficar firmes. Quer dizer que às vezes a cilada vem e não encontra firmeza na nossa vida e caí na cilada. Não perdi a salvação, vou para o céu, estou com Jesus, mas caí na cilada. Não é isso que os crentes caem? Não é dessa forma? Vamos para o céu, mas caídos nas ciladas o tempo todo. Ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele não manda um aviso que ele vai atacar. Ele arma ciladas. Ele pega áreas que você está desprevenido, vulnerável. Então, qual é a lição? A recomendação número 1 da Bíblia.
seja sóbrio, seja vigilante. Esta é uma das armas, sobriedade. Conhecimento disto aqui. Amém? 1 de Pedro 5,9. Resisti-lhe firmes na... veja a outra arma aqui. Resistir-lhe. Então tem que ter uma resistência. Não pode, o negócio está feio. Foi embora. Não, é resistir-lhe. Resistir-lhe. Mas eu contra o capeta, não é você contra o capeta, é você contra as ciladas do capeta. E a Bíblia diz que aquele que está em você é maior. É maior que o capeta, quanto mais contra as ciladas do capeta. Então, resistir-lhe firmes na... Então não é com óleo, com espadinha de papelão, é firmes na fé. Essa é a outra arma. A única forma de você vencer realmente todas essas vulnerabilidades e todas as fraquezas é quando você resiste. Não pode se entregar, tem que resistir. Resistir, a palavra no original grego significa opor-se, fazer face, não deixar-se sucumbir, não ser covarde, mas ser corajoso. Isto é resistir. Então, quando o apóstolo Pedro diz, resistir-lhe, para você resistir ao diabo, ele está dizendo, oponha-se, faça frente, faça face, não se deixe sucumbir, não se acovarde, mas seja corajoso. Nesta hora da resistência, é quando mais precisamos da resistência. Na hora da resistência é quando nós precisamos mais ainda ficar firmes, amados. Que é uma guerra, é uma luta. Por exemplo, o inimigo, ele arma uma situação. E a pessoa, muitas vezes, a primeira coisa que ela faz é afastar-se da igreja. A igreja. É o que ele quer. Toda vez que a pessoa está passando por uma situação de embate, e ela se afasta da igreja, nós já olhamos de fora e dizemos, perdeu. Caiu na cilada. Ele sabe que esse afastamento da igreja vai fazer com que ela perca a firmeza. Uma hora ela cai. Perde a firmeza, porque perde o alimento, perde a comunhão, perde a unção que está sobre o ministério, perde, né, aquele sobrenatural que nos mantém firmes. Pronto. Saiu da igreja, aumentou a vulnerabilidade. Se a pessoa entendesse isso, amado, hoje essa igreja estaria cheia. Há muita gente aqui que realmente não pode. Está num desígnio da sua vida, estudando, outros estão trabalhando. Mas há muita gente que não tem se dado conta de como aumenta a vulnerabilidade. Eu sei, eu passo por isso. Um culto, 2, 3, 4, fora... Estou mais vulnerável. Não posso negar, é bíblico. Porque, mas eu sou a bispo, eu tenho uma energia, uma carga. Eu tenho, amado, mas o inimigo também tem uma carga. E o bicho não dorme, eu tenho que dormir, ele não dorme. Eu tenho que descansar, ele não descansa. Então, assim, eu preciso. As pessoas acham muito interessante, o pastor Maurício tem uma colocação que hoje é muito própria para eu contar aqui, né? Nossa igreja vai fazer 15 anos. Durante 15 anos nós damos estudos bíblicos aqui. Antes era uma vez por semana, depois 15 dias, depois uma vez por mês. Agora nós estamos fazendo, porque a igreja conhece bem a doutrina, então nós estamos fazendo mais passejados, juntando as pessoas. E durante um tempo, depois de uns 7 anos mais ou menos de estudo bíblico, que eu dava as mesmas doutrinas para quem estava chegando, eu falava, pastor Maurício, eu fico até constrangida, você sabe a Bíblia tão bem, você conhece tanto a doutrina da graça, né? Nós recebemos isso junto, compartilhamos. Você sente e ouve os estudos, tudo de novo, você está aqui em todos os estudos. Ele disse, eu preciso. Ele disse, eu preciso estar sentado aqui, eu preciso dessa palavra. E aí nós, na maturidade já, no desenvolvimento, todos os pastores comentam isso. Se nós que estamos mais com a palavra por causa da necessidade de transmiti-la, né? De nos alimentar para transmitir. Se nós estamos comendo isso todo dia, toda hora, a gente está envolvido com a palavra de Deus. Se nós sabemos o que nós passamos muitas vezes, imagina aquele irmãozinho que a gente vê de vez em quando, que se alimenta só no domingo, sei lá,
meu Deus, amados, aperta o nosso coração. Olha, amados, eu vou aqui hoje falar uma coisa que talvez os irmãos não vejam o outro lado. Eu estou aqui por um chamado. Mas hoje eu tenho certeza que eu estou aqui por uma necessidade minha. Eu preciso dessa palavra como você. Ela corta para os dois lados. Ai de mim, se eu não tivesse isto aqui todos os dias da minha vida. Ai de mim, da minha casa. Olha, amados, resistir-lhe firme na fé. Bispa, como é que se resiste firme na fé? Você começa a resistir firme na fé quando você entende que a fé envolve a palavra e a palavra envolve a fé. Não tem como desconectar fé de palavra e nem palavra de fé. Quando você conhece, eu tenho fé, mas se você não conhece a palavra, esquece o negócio de fé. Você vai pôr fé em quê? Aí você vai pôr fé na água, fé no óleo, fé na fita, fé... Não vai funcionar, amigo. Você tem que colocar sua fé em quê? Na palavra. Então, fé envolve a palavra. E a palavra envolve a fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, nós precisamos da palavra. Como é que eu fico firme? Sem palavra, esquece. Com todo o respeito, amado. Não pense que você sozinho, lá longe. De vez em quando eu ouço um CD, eu estou firme, bispa. Para cima de mim, desculpa, não dá. Eu conheço essa história aqui, eu conheço esse âmbito aqui de como é a luta. Não dá, e é contradizer tudo que Deus diz, né? Às vezes nós encontramos aqueles irmãos que se afastam da igreja, né? E eles vão aí borboletear, não sei por onde. Você encontra o irmão lá no supermercado. Como é que vai? Nossa, eu estou bem. Onde você está? Não, eu estou assim, agora eu estou dando um tempo, estou curtindo, assim, estou numa coisa de interiorizar a palavra que eu recebi 2 anos. Eu estou em perfeita vitória. E assim, aquela voz do Espírito diz, está mentindo. Mentiroso, porque é contra a Bíblia, é contra a palavra de Deus. Não pode. Não que a pessoa esteja acabada, derrotada, não é isso. Mas essa coisa da perfeita vitória... É bonito o discurso, mas não é essa a realidade. Nós sabemos que não é essa, né? Veja que experiência dramática teve o próprio Senhor Jesus num momento de vulnerabilidade. Vulnerável nós podemos todos ser, e somos. Agora, pecar é outra coisa, né? Ceder ou cair na cilada é outra história. Veja que Jesus teve um momento de muita vulnerabilidade. Mateus 4, 1 e 2. A seguir... Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Onde é que estava a vulnerabilidade agora, em Jesus? Na fome, né? 40 dias, e não era jejum daquela igreja aqui. Não posso falar. Não é jejum de líquidos, nem jejum de sólidos. Põe tudo no liquidificador, bate e vira líquido, né? Eles fazem jejum de sólido. Aí estão lá no meio da campanha, vão lá no boteco da esquina e dizem, você tem laranja aí? Que é um suco de laranja. Não. Bota a bagaço, a casca, põe tudo e dá para comer de colher. É líquido. Tem sopa? Tem, bate no liquidificador, e vai. Feijão com arroz, põe bastante caldo e bate. Fica líquido. Não é disso que nós estamos falando. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, era jejum de judeu. E era o máximo, porque ele veio cumprir toda a lei para não ficar nenhum ponto da lei sem cumprimento. Era o jejum total. Diz que ele teve fome. Ele estava, o quê? Vulnerável. Amém? Ele estava aberto a alguma coisa. Estava vulnerável, estava aberto. Versículo 3. Então, o tentador, o desgraçado, o maldito, o desempregado do inferno, aquele que é como leão que ruge, o intimidador, o adversário, todos os mesmo nome, né? Vários nomes para a mesma figura. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele foi no alvo.
Ele não disse, mande que essas pedras se transformem em brilhantes. Porque não era brilhante que ele queria naquela hora, que ele precisava. Ah, que essas pedras se transformem em perfume. Não era perfume, banho. O que ele queria? Onde é que estava a vulnerabilidade? Na comida, na fome. Que estas pedras se transformem em pães. Ele foi no alvo, ele foi em cima da área frágil. Às vezes é uma questão financeira, às vezes é uma questão sexual, às vezes é uma questão profissional. Ele sabe qual é a hora que você está vulnerável. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu. Lembra da primeira lição aqui? Resistir, confronto, face a face. Não é para ter medo, é para você desafiar. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Ah, se ele não soubesse. Ele sabia porque ele era a própria palavra. Você não é a própria palavra, mas tem a palavra dentro do seu coração. Você precisa sacar do bom tesouro nesta hora aquilo que está lá. Está escrito. Ah, se não fosse isto aqui. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Às vezes não é só disso que eu vou viver, mas da palavra que vai me sustentar nesta hora. Amém? Eu não vou ser só feliz se eu tiver isso só resolvido, mas Deus vai me fazer ser feliz, apesar desta situação. Olha, amado, você pensa que o inimigo ficou satisfeito com a resposta de Jesus? Não. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa. Não pense que na primeira resistência sua ele disse, o cara é forte, hein, tchau. Ele diz, vamos ver quem é mais forte. Sabe? Vamos ficar mais um pouco aqui. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. E agora o que se passa aqui? Antes desse. Olha ele questionando, sempre questionando. Se você é filho, se você é quem você diz que é, se você é Deus, se, exatamente para confundir a mente. Se você vai à igreja, se você agora conhece a graça, se você agora está lá, se você agora é um dizimista fiel, sempre para confundir a mente, porque é na mente que começa o ataque do inimigo. É aqui. É aqui que ele começa a fazer a confusão, a perturbação. Aí sim, versículo 6. E lhe disse, se és filho de Deus, olha, ele sabia quem ele era. Se você é abençoado mesmo, se você conhece a graça, se você vive por fé mesmo, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Estava bom, né? Jesus já tinha dado... Mas ele não se deu por vencido. Versículo 8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei. Agora fechou. Ele estava falando para o dono de tudo que ele estava mostrando. É mentiroso. Presta sua bolsa, Kelly. Presta sua bolsa. Essa bolsa é sua, Kelly? Mesmo? Kelly, você sabia que eu posso te dar de presente essa bolsa hoje? Ela vai olhar para mim e ó. Olha, Kelly, se você fizer o que eu quero, eu te dou de presente essa bolsa. Não é linda? Deve ter muita coisa aqui, deve ter dinheiro, documento, tudo, telefone celular, coisas muito boas. Eu te dou. Percebe? Se você fizer o que eu quero, eu te dou isso. Às vezes o diabo está dizendo, faz esse negocinho ilícito, faz aquele outro, eu te dou, eu vou te dar o sucesso, eu vou te dar a promoção, eu vou te dar, faz do meu jeito, do jeito que eu estou pondo para você cair aí, se envolve com essa pessoa, faz, eu vou te dar. E a pessoa vai e faz. Só que o melhor é dela. Ela é dona de tudo. Ela é filha do rei. Tudo que é melhor é dela. Ela é chamada amiga de Deus. O Senhor disse, o que é meu é teu, meu filho. E o diabo está dizendo, faz isso, faz aquilo. As igrejas evangélicas, está dizendo, sobe, desce, rala.
para você ter. Isso é a voz do inferno. Você não precisa fazer nada, porque tudo é teu. O Senhor na cruz do Calvário já conquistou para você. Não tem ninguém que possa te dar o que já é teu, amado. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha, ele pegou pesado com Jesus, hein? Foi fundo. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-se, Satanás. Eu queria ver um crente desta igreja falando isso diante de uma adversidade, de uma vulnerabilidade ali, de um momento desses, né? Retira-se, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Quer dizer, eu vou permanecer fiel ao meu chamado. Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei quem é o dono da minha vida. Eu sei quem está no controle. Eu não perecerei. Eu sou o dono de todas as coisas com aquele que me deu uma herança eterna. Ora! Aí o que aconteceu com Jesus é o que acontece conosco quando assumimos uma postura dessa. Com isto o deixou o diabo. Resistir ao diabo e ele... Isso é resistir. Com isto o deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. O inimigo joga pesado nas horas de fraqueza. Ele é tão astuto que ele estava oferecendo o mundo inteiro àquele que é o dono do mundo inteiro. Mas naquele momento o dono do mundo inteiro estava fragilizado. O que Jesus fez? Está escrito, está escrito, está escrito. Que bom que você é de uma igreja de conhecimento e sabedoria. Você já sabe muita coisa do que está escrito. Esta é a razão porque este ministério é uma escola de treinamento, de educação cristã. Esta igreja lhe prepara para que você aprenda aquilo que está escrito. Porque a palavra de Deus tem uma força poderosíssima, amado. Ela é viva e eficaz, ela penetra, ela corta. Esta é a razão porque nós gastamos horas e horas ensinando a Bíblia. Você vai em qualquer igreja, a palavra tem o menor tempo do culto. Aqui a palavra tem o maior tempo do culto. Porque você precisa desta palavra. Amém? Horas ensinando a Bíblia para que você no dia mau possa dizer: não! Está escrito. Se você não reage dizendo o que está escrito, você já sabe o que diz Oséias. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta eu não sei o que está escrito, eu vou para a corrente. Vou ser destruída pela corrente, porque corrente não liberta ninguém. Amém? Só a verdade de Deus pode destruir todas as ciladas do inimigo. Só a palavra, com fé misturada, é que destrói as ciladas do inimigo. Efésios 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé, proteja-se com a fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Diga todos. Quando você tem o escudo da fé, quando você tem a palavra, você vence tudo. Quem tem a palavra aqui? Então diga: eu tenho a palavra, eu vencerei tudo. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Você sabe que tem peças aí, espiritualmente é um complexo de utensílios que você fica imbatível, indestrutível. Para que possais resistir no dia mau. Quer dizer que tem o dia mau. No dia mau é aquele dia do rugido, que ele está lá procurando a vulnerabilidade. Tem a cilada. E depois de ter desvencido tudo, o que está previsto para você? Vencer tudo. Permanecer inabalável. Não é vencer e depois sair assim. Perdi o braço, a mulher ficou para trás. Saí, amado, mas não sei onde foi o filho. A minha conta, não sei onde está. Não é assim. Depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu recebo esta palavra. Então, eu permaneço firme, inabalável, venço tudo. Quando? Quando eu tenho a armadura. A fé tem recursos ilimitados. 1 de Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda a graça, não é o Deus da lei, de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, para você ter glória sempre. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Sabe por quê? Versículo 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quer dizer que quem tem o domínio sobre tudo, quem é? Jesus Cristo, não é o diabo.
Quem tem o domínio sobre a sua vida, sobre a sua família, é Jesus Cristo, não é o diabo. Ele tem o controle. Nele está a nossa confiança. Amém? Nós não temeremos nada. Para terminar, 2 conselhos e você vai dormir o sono dos justos. Primeiro conselho: tenha confiança em Cristo e saiba que confiança não é arrogância. Porque gente muito confiante, quem não entende desse assunto, acha que nós somos arrogantes. Nós não somos arrogantes, nós somos confiantes. É dizer, a minha suficiência vem de Deus. Eu espero só no Senhor. Enfrenta. Esse é o primeiro conselho. Seja confiante e não deixe que as pessoas pensem que isso é arrogância, mas confesse o que você crê. E o segundo conselho: pense sempre que todo sofrimento é temporário. Toda bênção é eterna. Amém? Jesus é o Todo-Poderoso e para um sofrimento, Ele tem mais do que uma bênção. Sofrimento passa, a bênção vai ficar. Se você confia, há vitória em todas as áreas da sua vida. Então, aquela porta que esteve fechada, hoje, em nome de Jesus, já está aberta. O diagnóstico amedrontador caiu por terra hoje, em nome de Jesus. O seu corpo é saudável agora, em nome de Jesus. Que o mal bata em retirada da tua vida agora, pelo poder desta palavra, pela fé, pela confiança que temos no Senhor Jesus Cristo. Que o problema que lhe amedronta bata em retirada agora. Que a crise financeira que lhe envolveu bata em retirada agora, em nome de Jesus. Que todas as dívidas da tua vida batam em retirada agora, em nome de Jesus. Que o problema familiar bata em retirada agora, em nome de Jesus. Está escrito, Salmo 56, 9. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Esta é a noite. Bem sei isto, que Deus é por mim. Hoje pode ser o dia de você ver todo o inimigo batendo em retirada da sua vida. Deus está te dando olhos iluminados, revelando um mistério tremendo, te colocando diante de uma situação adversa com poder, com autoridade, com ousadia, com coragem, sabendo quem é que luta a tua guerra. Levante uma das tuas mãos e diga, Deus é por mim. Diga, Deus é por mim. Diga, nessa situação adversa, Deus é por mim. Nessa cilada do diabo, Deus é por mim. Doença, bata em retirada. Diga, medo, bata em retirada. Solidão, bata em retirada. Depressão, bata em retirada. Oh, acusação, bata em retirada. Desassossego, bata em retirada. Culpa, bata em retirada. Fraqueza, bata em retirada. Crise financeira, bata em retirada. Adultério, bata em retirada. Tristeza, bata em retirada. Oh, frieza, bata em retirada. Ameaça, bata em retirada. Inconstância de vida, bata em retirada. Desemprego, bata em retirada. Diga, instabilidade, bata em retirada. Diga, Deus é por mim. Deus é por nós. Diga, eu confio em Deus. Nós confiamos em Deus. Diga, eu confio para vencer. Diga, eu já venci. Eu já venci. Porque o inimigo hoje bateu em retirada. Em nome de Jesus. Amém. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amado, você é vencedor nesta área. Fique de pé no seu lugar. Vamos louvar ao Senhor. Bispo Rai vem dar bênção final. Você está esperto. Esperto. Consciente. Olhos iluminados. Tem entendimento das coisas. Tem conhecimento. E você confia em Deus. Então, que poderá lhe fazer um mortal? Nada. Você não temerá. Deus é o Deus da sua salvação. Amém? Você pode olhar o seu irmão e dizer, uau, que palavra. Diga isso. Uau, que palavra. Aleluia. Glória a Deus. Eu posso resistir firme na fé. Amém. Glória a Deus, bispo.
Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, que palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado por esse alimento. Obrigado por nos fazer lembrar, Jesus, coisas tão preciosas que estão contidas na Tua palavra, Jesus, que às vezes nós relegamos ao relento, Jesus. Obrigado ao Pai por esse ministério. Obrigado pela vida da nossa bispa Solange Brant. Obrigado, Jesus, por esses ensinamentos tão preciosos que nós assumimos o compromisso de colocar em prática nas nossas vidas, para receber, ó Pai, as mais de 7.000 promessas que estão contidas na Tua palavra. Senhor. Cremos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, ó Pai, e tomamos posse de tudo aquilo que é nosso direito. Em nome de Jesus. E declaramos que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que confiam no Senhor, digam aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Saia daqui hoje para vencer! Vencendo tudo em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Tchau, boa noite. Quem precisar sair, fique à vontade. Glória a Deus, aleluia, boa noite a todos.
Estou em paz em nome de Jesus. E diga quem está ao seu lado. Resistir ao diabo, ele fugirá de você. Amém? Boa noite, internautas. Até domingo. Glória a Deus. Aleluia.